faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite, gente. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus. E é com imensa alegria, Senhor Jesus, que nós estamos aqui reunidos para mais um ensinamento do Evangelho. Te pedimos, Senhor, que as energias desta casa possa acompanhar a todos durante o estudo e após o estudo, que cada um possa levar para seus lares essa luz maravilhosa, essas bênçãos tão maravilhosas que nós estamos sentindo nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o nosso irmão palestrante possa ser envolvido pelos espíritos de luz e trazer para nós a palavra, o ensinamento que cada um viemos aqui buscar. E desde já, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que vai acontecer aqui e que já está acontecendo. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, gente. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é Hoje, onde estivermos, e que está em Paulo, capítulo 6, versículo 23. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Hoje, onde estivermos, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Wagner Silva, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui nesta noite para meditarmos neste texto de Emmanuel, que foi corroborado na última canção, na penúltima canção que cantamos, né? Eu ouvi o teu desejo de te melhorar. É o tempo em que deves começar. Nós temos uma mania de procrastinar e procrastinamos tudo. Adiamos tudo em nossas vidas. Das tarefas mais rotineiras e corriqueiras até os nossos projetos mais superiores. Até os projetos interiores de evolução espiritual. A gente sempre acha que não é o tempo.
E a gente sempre está à espera do tempo ideal. E a nossa conversa é hoje, onde estivermos. Eu ouvi teu desejo de te melhorar. Qual é o tempo? Hoje. É o tempo em que deves começar. Não que seja fácil lançarmos mão dessa nossa mania de adiar os nossos compromissos. Isso está na nossa natureza, inclusive. Quando lá atrás, habitando as cavernas, nós precisávamos acumular energia e era muito perigoso sair das cavernas para enfrentar as feras que nos tinham nas suas cadeias alimentares. Então, procrastinar era natural. Naquela época, nós preferíamos acumular as energias e não gastá-las. E quanto mais tempo nós ficássemos dentro da nossa caverna, mais tempo nós sobreviveríamos. Porque não gastaríamos a energia que acumulamos com a caça que fomos lá fora buscar, enfrentando tantos perigos. Então a procrastinação está no nosso DNA. Não nos culpemos tanto. É da nossa natureza animal. E nós ainda estamos largando este legado de animalidade. Estamos caminhando para sermos cada vez mais espirituais. Mas ainda temos muito dessa materialidade. E ainda temos muito desse legado, deste atavismo. Temos muito dessa nossa herança do tempo em que, por exemplo, vivíamos dentro das cavernas. Mas já é o tempo de despertar, não é? Já é o tempo de ter o desejo de melhorar. Eu ouvi teu desejo de melhorar. É o tempo em que deves começar. E é com essa introdução que a gente, então, caminha com essa explanação de Emmanuel, a partir deste texto do apóstolo Paulo, muito comentado, conhecido por muitos de nós, em que o salário do pecado é a morte. E nós vamos entender, já que nós não acreditamos nem em pecado e não acreditamos também na morte, então nós precisamos de uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Não acreditamos em pecado da maneira em que o senso comum entende ser pecado. Nós entendemos que pecado é errar o alvo que nos está proposto. Aliás, esse é o significado da palavra no seu original grego, armátio, que é errar o alvo, é não atingir aquela bandeirinha que a gente fincou lá no cume do monte e começou a olhar para ela e que a gente deve seguir. Errar aquilo que está desenhado para nós. O alvo que nós ajudamos a estabelecer lá no plano espiritual antes de mergulharmos na carne. Lá nós estabelecemos o alvo. E aqui a gente corre para ele. O problema é que por vezes nós esquecemos de olhar para o alvo e corremos em direções erradas. E aí o que nós encontramos? A morte. Porque a consequência de errar o alvo é morrer. Mas morrer, nós também não acreditamos na morte, porque nós não morremos. Mas é a morte a que se referiu o apóstolo Paulo, de não cumprir aquilo que estava colocado desde o início para nós cumprirmos, de não chegar onde nós um dia estabelecemos chegar. Mas vamos ao que interessa, né? Emmanuel começa nos dizendo, fazendo um paradoxo entre os que permanecem na carne e os que vivem na esfera espiritual. Ele coloca um ao lado do outro. E ele diz assim: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim
do corpo denso. Então, se nós somos materialistas, nós acreditamos que somos matéria, a matéria morre, então acaba-se tudo, porque nós somos materialistas. E se o nosso corpo é matéria, quando ele fenece, acaba tudo. Então, para os materialistas, a morte significa o fim deste corpo denso. Mas para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Então, a gente já pode começar com uma pergunta: em que nós temos permanecido? Permanecemos na carne ou permanecemos na esfera espiritual? Onde nós moramos de fato? Se eu perguntar aqui para cada um onde mora, alguns dirão o bairro, outros dirão a rua, outros dirão a cidade, mas nós moramos de fato naquilo que o tempo todo nós estamos pensando. Essa é a nossa morada. A casa que nós temos, ela é sobretudo uma casa mental, muito bem explicada na obra de André Luiz. Onde nós moramos? Onde nós permanecemos em pensamento. Alguns moram bem, apesar de morarem fisicamente mal. Outros moram mal, apesar de fisicamente morarem bem. Mas a nossa verdadeira morada é onde nós depositamos o nosso coração. Porque onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, onde nós temos permanecido? Temos permanecido na esfera material, traduzida aqui pelo consumismo, que geralmente busca saciar o desejo da nossa carne. O consumismo sempre está associado às sensações, à sensualidade e aos desejos carnais. Ou temos permanecido na espiritualidade, buscando aprimorar o ser imortal que nós somos, o espírito que somos? É uma boa pergunta para nós iniciarmos a reflexão desta noite. Onde temos permanecido? Mas Deus lhe disse, lembram dessa passagem? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Diz de um homem que, depois de uma colheita fabulosa, disse assim: os meus silos já estão cheios, eu já não tenho mais onde colocar o fruto do que eu plantei, então eu vou deitar, eu vou descansar, e eu vou ficar tranquilo pelos anos, porque eu tenho para muito tempo. E Jesus continua essa parábola dizendo: louco, nesta noite te pedirão algo diferente daquilo que você tem materialmente. Te pedirão aquilo que você é. Te pedirão a tua alma e o que você tem guardado. As plantações, o fruto das suas plantações, os silos cheios, todo o dinheiro que você acumulou. Isso será para quem? Para quem será? Então, onde nós temos permanecido? Porque o que semeia na sua carne, de carne ceifa a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O mesmo Paulo, mas agora para a igreja de Galácia, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O conselho
ele é incisivo. Nessa dicotomia, neste paralelo entre carne e espírito, que é a grande questão do ser encarnado, que é espírito, mas faz uma experiência na carne, está claro, quando olhamos para o Evangelho de Jesus, onde deve ser a nossa permanência. A nossa permanência deve ser naquele lugar, ou naquelas coisas que a traça e a ferrugem não podem corroer. Continua Emmanuel: de qualquer modo, porém, o término cheio de dor, ou a recapitulação repleta de dificuldades, constituem o salário do erro, o salário do equívoco, ou o salário do pecado. E aqui eu gostaria de apresentar um esquema para nós entendermos qual é o projeto de Deus para a humanidade. O projeto original se constitui no seguinte: existe uma lei divina, e essa lei é natural. Essa lei, ela está, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa... Quem está estudando o Livro dos Espíritos aí? Onde está a lei? Na nossa consciência. Tá? Antes de sabermos ler, nós já vivíamos e entendíamos a lei. Mesmo que não saibamos ler, passamos a existência inteira sem o letramento, nós sabemos qual é a lei, porque ela está na nossa consciência. O salmista Davi vai ter ocasião de dizer o seguinte: a tua palavra ou a tua lei eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então olha que interessante, a tua lei eu guardei, onde? Coração e consciência. No contexto do povo hebreu é a mesma coisa, porque os sentimentos para eles são guardados no coração. Até hoje a gente traz um pouco dessa herança cultural. Nós dizemos que as pessoas estão onde? No nosso coração. O coração é só uma máquina de pulsar, né? Uma máquina de bombear sangue, e o sentimento hoje a gente sabe que está na mente, na consciência, no cérebro. Mas o salmista não sabia disso, e o que se acreditava era que o sentimento se guardava no coração. Então ele está afirmando o que os Espíritos disseram alguns anos depois, na questão 621, de que a lei está na nossa consciência. E para que ela serve? Por que ela está na nossa consciência? Para acionarmos em todo momento de conflito, todo momento em que tivermos dois caminhos, ou mais caminhos, como opção, acionamos a lei e escolhemos o certo, aí acertamos o alvo. E se nós escolhemos o errado, erramos o alvo, ou seja, pecamos, já que pecar é errar o alvo. Então a tua lei eu guardei dentro da minha consciência para eu não errar o alvo. Olha que maravilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o que diz o salmista. Oi. Sem exceção. A lei está na consciência de todos. Se eu aciono ou não, é a questão particular agora. Exatamente. Mas que ela está aqui, está. Que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe. Eu entendi. E eu acho que é fácil, essa resposta, essa aí está fácil, que você costuma fazer umas perguntas mais difíceis, né? Mas essa está fácil. Por quê? A consciência abriga a lei está aqui. Agora, se eu
uso, se eu aplico, se eu observo, é outra questão. Mas que ela está na consciência de todo ser, ela está. Né? Isso é natural. Então, essa lei divina está na nossa consciência. E aí nós mergulhamos numa experiência encarnatória. Nós vivenciamos uma encarnação. E nessa experiência encarnatória, a gente vai precisar fazer escolha. A gente vai estar diante de opções no nosso caminho. E se nós fizermos a escolha certa, nós estamos acertando o alvo. E se nós acertamos o alvo, nós encontramos a felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que está lá na 614? Se é possível obter a felicidade, e a resposta é que a felicidade está no cumprimento da lei divina. O homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, se eu cumpro a lei, acessei a lei na minha consciência, diante de uma escolha no meu processo encarnatório, fazendo a escolha certa, acertei o alvo, felicidade. Simples assim, esse é o projeto original. Mas nem todos nós, alguns de nós aqui, às vezes fazemos a escolha errada. Então, escolha certa? Não. Aí nós temos um aprendizado, nós temos uma dor. O salário do erro, do errar o alvo, o salário do pecado é a morte, é a dor, é o aprendizado. Armátia de pecado é errar o alvo. Então, o salário de errar o alvo, a consequência de errar o alvo, é a morte. Então, vivemos a dor e o aprendizado, que é o salário do pecado. Aí retornamos numa outra experiência. E vamos estar de novo diante de escolhas. Agora, um pouco mais preparados para fazer a escolha certa. Mas alguns de nós nem mesmo assim fazem a escolha certa. E aí, salário do pecado de novo, e começa a fazer aqui um círculo vicioso. Oi? Causa e consequência. Não, é castigo de Deus? Não, é efeito. Né? Você não pegou o caminho certo. E o caminho errado te leva para outro lugar. É natural isso. Olha o que nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Os sofrimentos, a dor, que decorrem do pecado, o sofrimento que decorre de errar o alvo, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência. Fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, consciência. E a necessidade de se melhorar para, de futuro, ou seja, quando eu estiver aqui diante dessa escolha de novo, eu evito o que me originou a fonte de amargura. E faço a escolha certa e chego na felicidade. Com matemática, olha que maravilha. Nós desenhamos o item 4 do capítulo 5. E errando o alvo, nós vivemos em círculos. Continua Emmanuel. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais, em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos do corpo físico, para tornar a vida verdadeira? Que é justamente o que nós colocamos. Quantas vezes nós vamos fazendo as escolhas erradas? E nós vamos vivendo em um processo circular.
devia ser uma linha reta. Estamos completando mais um círculo nessa experiência. Nos lembra alguma coisa lá do Velho Testamento, do Pentateuco? Algum livro de Moisés? Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e Êxodo. Êxodo. O que está lá no livro do Êxodo? Está a história do povo hebreu que sai da terra do Egito com destino a um alvo. Qual era o alvo? A terra prometida, a felicidade. Então, olha só, o povo sai da escravidão e tem uma meta, tem um alvo. O alvo é Canaã, o alvo é a terra prometida. Só que o tempo todo eles vão fazendo escolhas erradas, eles vão murmurando, vem uma providência, eles reclamam, vem a outra, eles reclamam, e eles vão se dando a ídolos, e eles vão fazendo escolhas tão erradas, que o seu caminho vai se tornando um caminho cíclico. Sabe quanto tempo deveria durar a peregrinação do povo no deserto? Alguém aqui faz caminhada? Tem hábito de caminhar? Quanto tempo você gastaria para caminhar 200 quilômetros? Em dias. Quantos quilômetros por dia? 5 dias. 7 dias, 5 dias, 15 dias, para ir devagarinho, 20 dias. 20 dias. Do lugar em que eles estavam até a terra prometida, 200 quilômetros. 20 dias de caminhada tranquila. Quanto tempo que eles levaram? 40 anos. Essa alegoria fala um pouco da nossa existência, de termos uma linha reta traçada, o projeto original, é o projeto original, a terra prometida, o alvo, mas as nossas escolhas vão retardando a nossa chegada à terra prometida. 40 anos foi o que eles gastaram para fazer o percurso de 200 quilômetros. 40 anos. Aqui, ó. Era uma vida inteira. Era uma vida inteira. Aqui é onde eles estavam, aqui é onde deviam chegar. São os 200 km. É só o mapa da peregrinação do Êxodo. E uma conclusão: deserto, que é por onde eles caminharam, que é lugar de prova e de expiação, tem alguma coisa a ver com a nossa existência? Deserto é lugar de expiações e prova. Mas deserto não é... Oi? Alguns não chegaram. Deserto é lugar para atravessar, não é lugar para permanecer. Deserto é para ser vencido. Aí nos faz lembrar a história de um homem chamado Elias. Elias, ele era um profeta do povo hebreu. E Elias, ao perceber que o povo de Israel estava se contaminando com a crença em outros deuses, sobretudo com o deus Baal, que era o deus de Jezabel, esposa do rei Acabe, e o rei Acabe aí que, para o povo de Israel, reside o erro. Ele foi buscar uma esposa fora do seu povo e ela trouxe consigo o deus dela, que era Baal. Elias então faz um desafio para os profetas de Baal. Eles sobem no monte e ele diz: aquele Deus que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro. Os profetas topam o desafio, eles sobem no monte, eles pedem primeiro para que Baal responda com fogo o holocausto que estava colocado, não desce fogo dos céus. Elias pega a água, joga em cima, faz um rego, joga a água no rego ao redor, clama a Deus, vem o fogo, consome o holocausto, consome o altar. Então ele declara
e prova que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E o que ele faz depois disso? Já que eu estou com a razão, já que agora eu subi num pedestal e eu consegui provar que eu estou com a razão e que eu sou o maior profeta desta terra e represento o Deus verdadeiro, geralmente quem sobe no pedestal cai muito rápido. Ele sobe no pedestal e ordena a morte por decapitação dos 400 profetas de Baal. Ele manda matar. A gente vai ver que depois Elias é o próprio João Batista, e o próprio Cristo declara isso no Evangelho de Mateus, dizendo que João Batista é o Elias que haveria de vir. Em um outro momento, quando ele fala de João Batista, o evangelista abre um parênteses e diz: e eles entenderam que ele falava de João Batista, ou seja, quando ele falava de Elias, ele falava de João Batista. Então, nós sabemos que ele vai morrer também degolado, e talvez, ou certamente, isso faz parte do processo de acerto de contas dele com ele mesmo, mas isso é outra história. Nós não vamos pegar nesse detalhe. O que nós vamos pegar de detalhe aqui é que logo depois que Elias ordena a morte dos profetas de Baal, a rainha Jezabel fica sabendo e ela ordena uma perseguição a Elias. E Elias foge para o deserto. Ele foge com medo. E chega um momento que ele começa a desanimar. Mas ele tinha um alvo, e o alvo era conduzir o povo de Israel novamente ao monoteísmo e à prática das condutas da religião que ele representava. Mas ele foge. Esse registro está lá em 1 Reis 19, 4 e 7. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de uma árvore. Zimbro é uma árvore. E pediu para si a morte. Ele desistiu. Falou assim: eu não quero mais. Não consigo. Não dou conta. Ó céu. Ó vida. Ó azar. Não vou conseguir. Eu não dou conta. E ele pede a morte. E disse: já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Para que ele tinha que comer e beber? Para quê? Para seguir. Deserto não é lugar de ficar. Era para chegar no alvo. Mas lembra da procrastinação? Ele come, bebe e dorme. Deita, desanima. Mesmo com o recurso que foi colocado diante dele. E aqui vale a pena uma reflexão para as nossas vidas. Às vezes nós também começamos a murmurar, a queixar, a lamentar, a desejar a morte, a dizer que não dá conta, que está fraco, que a prova está pesada, que sabotaram nossa horta, que a gente não plantou o que está colhendo, que está difícil demais, que a situação é impossível. Aí vem a espiritualidade e dá para a gente um alimento. Dá para a gente tudo que a gente precisa. Dá um marido bacana para ser o apoio, dá uma esposa de Deus para ser baluarte, dá uma mãe, um pai maravilhoso, coloca alguém lá no seu trabalho para ser seu braço direito, para te ajudar, para te orientar, coloca um amigo no nosso caminho, nos traz para a casa espírita, nos dá a oportunidade do estudo, vai nos dando recurso e fala assim: olha, come e bebe. Come e bebe. Quando comemos e bebemos, tornamos a deitar, a dormir. E o anjo do Senhor o tornou a segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho.
Tem um caminho para seguir para chegar naquele alvo. E a gente precisa seguir nesse caminho. Isso é corroborando o que Emmanuel continua dizendo no capítulo que estamos estudando. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Era caminho de um dia. E vale muito esse dia com o Senhor do que um sono eterno, do que um comodismo, do que um descanso. Ouvir o teu desejo de te melhorar é o tempo que deves começar. Agora, hoje. Mas hoje é quinta, então passa a sexta, sábado, domingo, começa na segunda. Não, é o tempo que deves começar. É o tempo. Porque se pedirem a nossa alma hoje, e não chegou segunda, o que nós temos? Para quem será? Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos. Eu adorei essa colocação de Emmanuel. Nós inventamos, não precisavam existir, não existem, de fato, ou não existem no projeto original. Mas nós vamos inventando para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. E o que nós inventamos repercute no plano físico e repercute em nós ainda no plano espiritual. Nós inventamos os laços. Sabe, o projeto é simples, é linha reta. Aí quando a gente desce, que a gente faz a escolha errada e começa o círculo, é porque a gente inventou alguma coisa. A receita do bolo estava pronta. Usa tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de leite, tá? Tanto de fermento. Mistura tudo, coloca na forma untada, leva no forno a 180 graus, assa por 40 minutos. Tá prontinho. Estava prontinho. Mas aí a gente fala assim, sobrou feijão cozido. Está lá na vazia de sorvete da geladeira. Acho que eu vou misturar um pouquinho. E a gente joga o feijão cozido na massa. E sabe o que a gente faz depois? Reclama do bolo que nós inventamos. Reclama do bolo. Aí fala assim, mas eu não planejei isso. Não planejou mesmo. Na receita não tinha feijão. Mas nós nem sempre cumprimos conforme o planejado. Então, realmente, você tem toda a razão. Porque a gente gosta de falar isso. Eu não planejei passar por isso, não. Não planejou. Mas escolheu. Não era a sua receita. Mas nós mexemos na receita. E a gente fica inventando. Era para ser assim, simples, sabe? Papelzinho já de arroz, com a foto, bolo quadrado mesmo, pão de ló, né, um chantilly colorido, vai lá, coloca e pronto. Mas não, e se eu fizer no formato da Frozen, né? Se eu fizer ali a trança, se eu fizer ali o rosto e fizer um recorte, eu acho que esse bolo vai ficar melhor. Eu acho que ele vai ficar mais, não é? A gente está inventando para nossas almas laços grosseiros. E depois, lá na frente, reclamando do resultado. Que não está bonito. E não está mesmo.
Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la. Olha que maravilha. Ele nos deu a vida eterna, mas a gente não tem sabido vivê-la. Transformando-a em enfermiça em experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. Então, o efeito das nossas más escolhas é aqui e lá. E ele já está falando isso pela terceira vez no texto. Não sei se vocês perceberam. Que o efeito está aqui e está do lado de lá. Então, quem tal qual Elias, senta debaixo do zimbro bravo e deseja a morte, lamento informar que depois da morte, continua. E às vezes costuma piorar, porque lá os nossos sentidos são aguçados, e tudo que a gente sente em maior intensidade. Olha o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Toda aflição presente é reflexo de equívocos passados. Interroguem friamente suas consciências. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Ou seja, todo mundo que está passando por sofrimento, interroguem friamente a sua consciência. Remontem passo a passo a origem dos males que te tortura e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Aí eu lembro da questão 642, que nos diz que somos e respondemos pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, ou pelos efeitos que foram acarretados do bem que nós não fizemos. A aprovação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Continua Emmanuel. E nós fomos beber lá em Leon Denis. No livro O Caminho Recto, está em espanhol. E ele diz o seguinte: possamos dizer ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Sabe aquela lei que está na nossa consciência? É o dever. E a gente se esquece. A gente se esquece. Quando Allan Kardec continua com as perguntas sobre a necessidade de nos lembrar da lei que está na nossa consciência, aí nós vamos entender a questão de ter a consciência, mas aplicá-la. Ele responde: é necessário que hajam essas pessoas para vos lembrar da lei, porque nós nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos do nosso dever. E se não nos esquecemos, nós decidimos não cumpri-lo. Decidimos procrastinar. Decidimos deixar um pouquinho para mais tarde. Porque agora está melhor assim, né? Em casa lá, deitadinho, vendo rios, né? TikTok. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. No dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Lembra do desenho? Então vamos pegar aquele negócio que a gente fica assim e vamos fazer assim, ó. A gente chega mais rápido. Eu tenho início, eu tenho um fim, e eu insisto em fazer esse caminho.
E poderia ser assim, né? Eu tenho que chegar em Belo Horizonte. Aí eu saio daqui, vou para Divinópolis. Divinópolis eu pego um voo para Campinas. De Campinas eu vou num voo para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu vou para Porto Seguro, bacana, bom. Porto Seguro eu pego um carro e desço até Belo Horizonte. Cheguei. Porque todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar. Somos todos perfectíveis. E nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, disse Jesus. Todos chegaremos, mas alguns por esse caminho. E outros por esse. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas, as coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter que não há falta alguma, por mais leve que seja, coisas mínimas, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou, em que errou o alvo. Está tudo consonante, né? E a gente termina com a última frase de Emmanuel desse capítulo que estudamos. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Enquanto o salário do pecado é a morte, a vida eterna é dom gratuito. Está posto. É só a gente seguir o caminho. Muito obrigado.